15,5 de nota para Manrique Lardouet. Cuba voltando a ser representada, né, a participar de competições importantes. Markovic, Saren, Keto, Cunningham, Schmidt, Clavora, Silic e Lardouet. A gente tem uma relação de 7. São, a princípio, 8 finalistas por prova. A gente percebe, né, que o nome do brasileiro não está relacionado, do Caio Souza. Caio Souza está ali, então pode ter sido, a gente até torce para que seja exatamente esse problema de que a geradora internacional tem esquecido justamente do brasileiro. Que maldade, hein? A gente vai confirmar isso agora, acompanhando as primeiras finais do dia. No feminino, o Brasil não enviou ginastas, né? A gente não tem representantes no feminino, sendo que no salto são sempre 2 saltos, vale a média final como nota final. No masculino, no solo, vamos ver se o Caio vai participar ou não. Ali representado, alinhado, ele esteve. Salto no feminino, solo no masculino. Vai começar o primeiro dia de finais em Anadia, Portugal. Fase de aquecimento nesse momento. Momento de expectativa, né, para tirar um pouquinho daquele nervosismo, daquela ansiedade também, esse aquecimento. Exatamente, principalmente para uma final tão disputada quanto essa. Como a gente dizia, a diferença do 8º colocado com 14.650 para a medalha de bronze é apenas de 2 décimos. Terceiro colocado, 14.850 na classificatória e 8º colocado, 14.650. São apenas 2 passos que podem fazer a diferença para você ficar ou totalmente fora do pódio ou com a medalha de ouro. A margem é muito pequena, né, André? Isso é muito bom, claro. É uma margem mínima. Inclusive o Caio Souza do Brasil, né, e o Dominique da Grã-Bretanha estão com a mesma nota. Foi 14.700. Quer dizer, aliás, são vários, 3 ginastas, né, com 14.700. Então a diferença vai ser mínima. O que o atleta tem que fazer hoje? Ele tem que acertar e executar o seu salto da melhor maneira possível para tirar esse desempate aí. E hoje temos Campeonato Brasileiro, Série A em destaque no canal Campeão, com um grande jogo Vasco Internacional. A partir das 6 da tarde começa o nosso pré-jogo aqui no Sport TV. Fim de semana de muito futebol, mas de muita ginástica também, com cubanos voltando a participar de etapas de Copa do Mundo. É a Copa do Mundo, penúltima etapa, etapa portuguesa de Anadia. E os cubanos, eles vêm se preparando há muito tempo, né? Eles estão com um centro de treinamento lá em Havana, totalmente equipado. São 2 ginásios, um ao lado do outro. Um funciona com masculino, outro com feminino. Os atletas, eles moram praticamente ali naquele ginásio e treinam juntos, né? O masculino de um lado, o feminino do outro. E quando eu te vi lá, eram muitas crianças, mas muitas crianças que eles estavam preparando e selecionando para esse grande retorno, né? Então a expectativa aí vai ficar muito por conta dos cubanos, que é o que a gente está querendo, né, ver, inclusive por causa dos Jogos Pan-Americanos que estão vindo aí, né? E eu acho que eles vão querer lá beliscar as medalhas como sempre. É um dos pilares, né, do regime cubano, né? Investimento maciço em educação e em esporte, associados na educação e esporte. Está terminando o aquecimento, daqui a pouco começando as primeiras finais do dia. Salto para as mulheres, solo no masculino. Primeiras finais, 10 ao todo nesse fim de semana em Anadia, Portugal. A gente estava falando de critérios, né, de formação, definição da equipe masculina do Brasil. O Brasil atual campeão pan-americano no México em 2011, defendendo seu título pan-americano daqui a menos de 2 meses em Toronto. No Canadá a gente teve a confirmação, né, de que Diego Hipólito, com um problema na coluna que ele já trazia, já sentia, né, na etapa de São Paulo, ainda assim conseguiu medalhas, né? Ele está fora dessa equipe brasileira, o Diego. Esse problema de lesão é muito sério, né? Porque quando vai chegando perto de competição e os atletas estão tentando, né, colocar mais dificuldade na série, pode ocasionar isso, e aí a gente perdeu um grande atleta, né, que vai fazer falta numa seleção futuramente. Mas eu acho que na ginástica masculina hoje, essa questão é um pouco mais confortável, porque tem muitos ginastas bons, né? Então tem ginastas para substituir. É lógico que substituir um campeão olímpico, né, como o Arthur Zanetti é impossível, mas de repente consegue se substituir por um outro ali que esteja próximo a ele e com isso tentar manter uma boa classificação para a equipe. São as 8 melhores das classificatórias no feminino no salto, no masculino no solo. Já para você a gente está vendo a apresentação da mexicana Moreno. Ela vai ser a primeira, ela foi a segunda melhor das eliminatórias. Moreno, portanto, no seu primeiro salto. São sempre 2 saltos, o que vale é a média final. Começando o primeiro dia de finais em Anadia, Portugal. É a Copa do Mundo de Ginástica Artística ao vivo aqui no Sport TV.
Olha que beleza, ela não tinha acertado no aquecimento. Aliás, ela caiu muito mal. Ela tocou no cavalo, saiu piruetando assim, que não dava nem para ver. Mas agora, na competição, ela fez um Tsukahara com dupla pirueta. É um salto que deu um grau de dificuldade bastante alto. Olha, ela entra de lado, faz ali as duas piruetas. Ela tem um pequeno passo ali na chegada, mas considerando a dificuldade do salto, eu acho que ela vai ter uma boa nota. Nota que vai ser divulgada daqui a pouquinho. Só depois da divulgação ela se prepara e corre para o seu segundo e último salto. Saltos da mexicana na classificatória, 14,8 e 15,1. Ela teve uma média de quase 15. Essa é, portanto, Alexa Moreno. Ficou em 7º no Campeonato Mundial, quer dizer, tem experiência em finais em Mundial da China de 2014. Essa nota ainda não foi divulgada. Lembrando que o Brasil se faz representar apenas no masculino por 4 atletas, 3 deles em finais ainda hoje. Como nós mostramos, né, que Cuba está se desenvolvendo, está montando uma estrutura lá muito bacana assim, para voltar com tudo. O México também está se estruturando bastante, eles têm um centro nacional de treinamento lá com muitas crianças boas e inclusive já conseguindo alguns resultados expressivos. É mexicana de apenas 21 anos de idade, ainda na expectativa, agora sim, daqui a pouco a gente confirma o resultado, o primeiro salto. Alexa Moreno para o segundo salto. Olha, a mexicana saltou muito, hein? Entrou em reversão, fez um mortal para frente com uma pirueta e meia. Fez 2 saltos bastante difíceis e com boa execução. Realmente me surpreendeu. Olha, ela entra de frente, faz uma reversão e mortal para frente com uma pirueta e meia. Quer dizer, é um salto que várias meninas que já foram medalhistas em etapas de Copa do Mundo saltaram. Então, a mexicana está muito bem cotada, hein? Mexicana Alexa Moreno, a gente continua aguardando a divulgação, o resultado dos saltos, a média final dela. A gente faz essa tabelinha, digamos, a programação é sempre super dinâmica na ginástica. A gente sai de uma final, o salto para as mulheres, para a primeira final do dia entre os homens. Esse é Dominic Cunningham, o britânico, primeiro a se apresentar no solo. E o atleta britânico na primeira acrobacia acaba pisando fora da linha de aterrissagem. Agora 2 mortais com 2 piruetas, uma execução boa. Mais uma sequência de piruetas aí conectadas. Ele que compõe o time da Grã-Bretanha renovado, assim como o Brasil, com novas estrelas, novos nomes. Atleta de apenas 19 anos. Foi 7º colocado nas classificatórias, com 14.700, a mesma nota que o brasileiro. É uma sequência cravada, ele vai à lateral da prova. Movimento entrando em rolamento, se aproxima do final da série. A gente vê os brasileiros ali atrás acompanhando. Última acrobacia. 3 piruetas, um pequeno passo, abriu muito bem a prova o atleta da Grã-Bretanha, vai colocar pressão em quem está vindo por aí. Uma série bem executada, com boas dificuldades, teve uma boa execução também, certamente a nota vai sair alta para ele que abriu a competição no solo. Ele, Dominic Cunningham, do Reino Unido, ficou na 7ª colocação no limite ali. André citou há pouquinho, foram vários ginastas terminando empatados na classificatória. O empate, na verdade, faz com que, digamos, a medalha ou o resultado da posição seja compartilhada. Então, se houver 3 na primeira colocação, são 3 medalhas de ouro, nenhuma prata e nenhum bronze, né? É verdade. No solo, nós vamos ter o Caio Souza, que tirou 14.700, né? O Caio, ele está numa ascensão muito grande da sua carreira. Então é importante que a gente vá acompanhando o Caio, porque ele pode ser um dos atletas aí da nossa seleção, né? E é um atleta que está pouco conhecido ainda, as pessoas ainda não viram, né, muito as apresentações dele. Então a gente acompanha o Caio porque é um garoto talentoso, esforçado e que está crescendo muito na ginástica. Ele e o Lucas são 2 dos 4 brasileiros que representam o país nessa Copa do Mundo e que participaram da etapa brasileira, mas não de forma competitiva. Fizeram as suas performances, mas os resultados não foram computados oficialmente.
A galera prestigiando o evento em Anadia, Portugal. A gente continua sem nota por enquanto, hein? Daqui a pouco uma das cubanas vai se apresentar. Salto para mulheres, solo entre os homens. São as duas primeiras finais do dia em Anadia, Portugal, na Copa do Mundo de Ginástica. De novo no salto, mais uma representante de Cuba. Quem está se apresentando nesse momento é a Márcia Vidot. Olha, acompanha o salto da cubana. Também um belíssimo Tsukahara, com piruetas muito bem executadas na segunda fase. Estou gostando muito de ver o nível do salto. A gente aqui que estava reclamando um pouco, né, do nível da ginástica feminina, que internacionalmente caiu bastante, né? A gente vê aí a equipe da Romênia mais fraca, a gente vê a equipe da Rússia também mais fraca. E aí agora eu estou vendo saltos bacanas nessa etapa de Copa do Mundo, um belo retorno de Cuba. Vamos acompanhar o segundo salto porque ela tem de boa dificuldade. E Andrella foi a melhor nas eliminatórias, com 2 saltos para cima de 15 pontos, a única com média acima de 15, de 15,1. A melhor das eliminatórias, na ordem das 8, é a segunda a se apresentar. 8 ficaram das eliminatórias, naturalmente os 8 melhores, são 8 por aparelho. Olha, também, mesmo salto que a mexicana fez, os 2 saltos dela são iguais aos saltos da mexicana, só que para mim ela tem uma execução ligeiramente melhor. Vamos ver o que os árbitros acham, né? Ela sobe bastante na segunda fase. Quando a gente fala segunda fase é porque da prancha de impulsão ali até tocar o aparelho, os árbitros consideram o primeiro voo. No toque do aparelho é o apoio e a segunda fase é quando a ginasta está voando até chegar na aterrissagem. E é nesse momento que a atleta tem que fazer as maiores manobras e acrobacias. E ela foi muito bem. A gente sai do salto, já vimos 2 se apresentando, Moreno do México e também Vidot de Cuba. A gente já viu se apresentando no solo, na competição masculina, na primeira final do dia entre os homens, o Cunningham. Agora a vez de Roque Clavor, entrou ali no limite com 14,65. Foi o último a se classificar para essa final, uma das primeiras finais do dia, o solo entre os homens. Estou aqui com o Henrique Mota e com o André João acompanhando a penúltima etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística em 2015, a etapa portuguesa de Anadia. Clavora da Eslovênia. Esse atleta já foi finalista em 2 etapas de Copa do Mundo esse ano na prova de solo. Iniciou aí com uma sequência de 3 elementos conectados. A expectativa é nessa acrobacia agora, mais uma sequência. Um pequeno passo na aterrissagem. Momento de equilíbrio agora e força. 2 segundos ele precisa manter na posição estática. Ano passado, na etapa de Portugal, ele terminou em 6º lugar nessa prova. Tenta melhorar o seu resultado hoje. Aí uma sequência mais simples, uma prova sem grandes erros até o momento. A gente já ouve a torcida, ele respira aí para fazer a última acrobacia agora. Para fechar, um duplo twist. Ai, no final, mano. Infelizmente acabou o pessoal lamentando ali, porque na última acrobacia acabou faltando um pouco de altura. E aí acabou caindo, a disputa pela medalha para ele fica mais difícil, já que com uma queda vai complicar a situação para o atleta da Eslovênia. E a reação que a gente teve aqui foi possivelmente a reação que o pessoal também teve em casa, acompanhando o desempenho dele, Roque Clavora da Eslovênia. A Eslovênia tem muita tradição, tem mais um esloveno classificado para essa final, que é o Silk. Daqui a pouco a gente vai ver a super premiada Teja Belak também participando da prova do aparelho salto. Essas quedas no final da série, né, como a gente viu aí agora, ó, o atleta, eu creio que ele vá muito focado em cravar o final. Então ali, se ele der um pouquinho de força a mais ou a menos, ou ele passa ou ele cai sentado. Então tem que ter muita precisão. Do solo para o salto, sempre 2 saltos, o que vale a média. Falando nela, Teja Belak, atual campeã em Anadia, Portugal.
ela vem para o seu primeiro salto, que vale a média. E a TV portuguesa, responsável por fazer a geração internacional, continua devendo os resultados para a gente. Estamos aqui atentamente tentando buscar esses resultados pela internet, mas está difícil. Nossa equipe de produção continua atenta. Belo salto aí da Teia Belac, hein? Ela entra de frente, chama-se reversão. E na segunda fase, que é depois do toque da mão no cavalo, ela faz um mortal com pirueta grupado. Tem uma boa dificuldade esse salto, ela tem bastante altura. Depois que toca as mãos no cavalo, vai tirar uma boa nota. Eu estou ficando animada com esse salto, hein? O salto está aí levantando aqui o ânimo, porque a gente, quando olha assim, muita atleta, né? Algumas que são desconhecidas, por exemplo, a mexicana e a cubana, você fala assim, o que elas vão apresentar, né? E surpreenderam. Fizeram saltos muito bons, com ótima execução. Vão dar trabalho aí para a Teia Belac. Um segundo lugar, 2 terceiros lugares. O resumo até aqui nessa temporada da representante da Eslovênia. Mais um salto para ela. Esse ano ela foi finalista do campeonato europeu nessa prova, teve seu melhor resultado, conseguindo alcançar essa final entre as 8 melhores do continente. Então vem numa crescente, vai tentar uma medalha nessa prova, já tem 2 em Copa do Mundo, pode ser que a terceira venha hoje. Aí um Yurchenko, que a gente chama, quando a ginasta faz uma acrobacia no solo, entra de costas e sai imortal com uma pirueta e meia na posição esticada. Foi um belo salto, mas ela foi com força demais, passou um pouco na aterrissagem, deu um passo que a gente chama passo largo. Hoje, se a ginasta dá um pulinho pequeno, um passinho, o desconto é de 0,10, mas aquele passo largo é 0,30. Agora sim, maravilha para você, a média, o resultado 14,9, a gente supõe que essa seja a média final. 14,9 da Moreno, que foi a primeira a se apresentar, a mexicana. E falando em Brasil, 4 brasileiros representando o país hoje, 3 em 4 finais. O primeiro deles, Caio Souza, Fluminense, nasceu em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Ele é o terceiro a se apresentar nessa final masculina do solo. Boa sorte para o brasileiro, que comentou no site da Confederação que não foi a melhor série, a série que ele apresentou da classificatória. 14,7, o resultado do primeiro a se apresentar nesse solo do britânico. Portanto, a primeira nota confirmada é a dele de 14,7. Já o Caio, hein? A expectativa é grande agora, o Caio também foi finalista na prova de paralelas, ele vai começar abrindo para ele a etapa da Copa do Mundo de Portugal no solo. Se classificou com uma nota de 14.700, tem muita chance de conseguir uma medalha, então vamos acompanhar, porque as boas vibrações para o brasileiro podem render uma medalha. Henrique, agora não devemos mais nenhum resultado, 15,112 da cubana, as 2 da cubana e a mexicana que se apresentaram, daqui a pouco o resultado também da Belac e do Clavora. Agora o brasileiro Caio Souza, o primeiro brasileiro a se apresentar nesse primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica em Anadia, Portugal. Atrás ali, no detalhe, o medalhista na etapa de São Paulo, Francisco Barreto, gravando, filmando a série de solo do seu amigo, do Caio. Toda a força para ele agora, que vai abrir a competição aí. Ele inicia a prova com uma tripla pirueta e meia, seguida de um mortal com meia volta. Agora a segunda acrobacia. Mais uma sequência cravada. O Caio já conquistou bronze nessa prova em medalhas em etapa de Copa do Mundo. Em um pequeno salto, uma pequena falha, mas conseguiu reverter bem. Ele precisa ser tranquilo agora. Boa, Caio. Mais um elemento de força. O Caio, que é mais uma das promessas brasileiras para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Movimento em rolamento. Vai agora a quinta acrobacia, tem que ser preciso. Restando agora apenas uma diagonal, o Caio ganha ar aí, respira no fundo. Força para ele, concentração. Tripla pirueta, um pequeno salto, vibra o brasileiro, boa prova. E esse é o primeiro de 4 brasileiros a se apresentar. São 3 técnicos do país acompanhando atentamente a competição em Anadia, Portugal. Na primeira final do dia, final masculina no solo, boa participação do brasileiro Caio Souza. Gente, que provão fez o Caio, hein? Que maravilha. Olha, essa primeira acrobacia que ele fez, quem estava chamando o japonês Kenzo Shirai de Mr. Pirueta, o Caio tá chegando perto, hein?
3 piruetas e meia, né, seguidas ali. Gente, a precisão que ele tem que ter para finalizar 3 piruetas e meia e emendar outra acrobacia. E agora, nesse final, ele conseguiu fazer 3 piruetas e preparar a aterrissagem, coisa que a gente não costuma ver, o Caio conseguiu fazer. Quase 14, né? 13,9 o resultado do Clavora, que se apresentou anteriormente ao brasileiro. O brasileiro foi o terceiro a se apresentar. Daqui a pouquinho, portanto, o seu resultado. Expectativa já para o resultado de Caio Souza, mas ainda faltam 5 finalistas no solo masculino e faltam mais 5 também no salto no feminino. Resultado de 14,0, chegou a ter uma despontuação, né? 14,0, portanto. Está na última colocação a Teia Belac, não conseguiu um bom resultado nas eliminatórias, continua sem conseguir um bom resultado agora na fase final. A gente vai ter a Ferreira, né? Iesênia Ferreira, apenas 17 anos de idade. Cuba está voltando a participar de provas no cenário internacional. Lá vai ela, primeiro de 2 saltos. Essa nota da atleta da Eslovênia que foi suficiente para ser campeã na última etapa, para a gente ver como a etapa de Portugal está com um nível muito alto agora. Ela não figura nem na primeira posição, só com 3 atletas competindo. Lanterninha por enquanto, né? Nossa, que potência, né? Impressionante. Parece que ela sentiu o pé ali na aterrissagem. Agora, olha a velocidade, a entrada de frente, a altura que ela sai. Mas me parece que na chegada ela não foi feliz, ela sentiu um pouco o pé, ó. Vamos ver ali, ó. Ela desequilibrou para frente na aterrissagem, né? Henrique? Eu acho que foi o joelho que ela chegou ali muito estendido, acabou, ela já tá com a mão. E aí complica, né? Essa chegada realmente ela tem que ter uma flexão dos joelhos porque precisa amortecer muita velocidade. Se o atleta não fizer uma boa aterrissagem, realmente pode ser perigosa a chegada. Aí no detalhe, ela faz a corrida de aproximação, toca na mesa, mas ela chega com o joelho muito esticado ali. Faltou flexão realmente. Infelizmente, acabou sofrendo uma lesão. Já não consegue nem andar mais dali, aguarda os técnicos para ver o que houve. Mas está aí. E vamos lá, resultado do brasileiro, 14,75. Com 14,75, assume a liderança o brasileiro Caio Souza. É a primeira final com o brasileiro, ele foi o primeiro a se apresentar, faltam 5, a verdade. Caio Souza, por enquanto, é o melhor, com resultado um pouquinho melhor que o resultado de eliminatória, né? De 14,7. Enquanto isso, continua sendo atendido. Uma pena, parece estar chorando ali. A cubana Iesênia Ferreira se machucou no seu primeiro salto. E não deve, naturalmente, continuar, né? É uma pena. É uma pena mesmo, porque nessa altura do campeonato, né, com grandes eventos pela frente, é Pan-Americano, é Campeonato Mundial, realmente uma lesão agora não é bom, mas esperamos aí que ela consiga se recuperar brevemente, né? Saltar de novo, acredito que não vai conseguir. Agora, fiquei impressionada com a velocidade dela e com a altura. Agora a aterrissagem ali... Perna direita esticadinha, né? Até dói. Nossa, a FIG chama muita atenção para as aterrissagens de todas as acrobacias, chegadas dos aparelhos, porque é na aterrissagem que acontecem as maiores lesões, né? Ainda mais com a velocidade, com a altura que ela ganhou também, né? É verdade. Ela pelo menos conseguiu sair sem o auxílio da maca, tá andando aí, isso pode ser que seja um bom sinal, pelo menos não precisou aí ser carregada, consegue estar caminhando, isso pelo menos já demonstra que pode ser que ela consiga uma recuperação talvez um pouco mais rápida. Toda a força aí para ela, essas coisas são sempre muito chatas. Ela foi a quarta a se apresentar, Merrias de Porto Rico, Torres da Suécia, a chilena Santi também, a outra chilena Pinto, são as atletas que faltam para se apresentar. Pelo jeito a gente tem a confirmação, né, de que ela não vai mais se apresentar. A cubana, naturalmente, acabou se machucando no seu primeiro salto, são sempre 2 saltos. A gente volta para a prova, simultaneamente disputada essa prova masculina do solo que tem Brasil na liderança com Caio Souza. Vai se retirando ali do local de competições em Anadia, Portugal, a cubana Ferreira e Iesênia Ferreira. 3 já se apresentaram, 13,9 o resultado do esloveno Clavora, 14,7 do britânico Cunningham e um pouquinho acima o brasileiro Caio Souza com 14,75. Esse é o finlandês Heikki Saarenkietto. É o quarto a se apresentar, sempre 8 ginastas por final. Ele foi finalista na etapa da Copa do Mundo de São Paulo aqui esse ano, então já é conhecido da torcida brasileira. Conseguiu medalha também já nessa prova em algumas competições. No primeiro dia acabou pisando fora da linha aí de aterrissagem. Vamos ver se hoje ele consegue fazer uma prova melhor.
Abre bem a prova aí com duplo mortal com meia volta, aterrissagem cravada. Ele vai à outra lateral do solo, também se prepara para o elemento de força. Uma das exigências da prova, todos os atletas devem apresentar elementos desse grupo, além dos mortais, elementos em força, elementos em equilíbrio. Dois saltos conectados, ele ganha pontos extras por ligar essas duas sequências. Novamente uma sequência de 2 mortais conectados. Tem bastante dinamismo na prova, ele quase não respira, não para. A arbitragem gosta disso. Terceira sequência de piruetas, bem até aqui o atleta da Finlândia, vai para a última acrobacia. O sinal ali de que faltam 10 segundos para fechar a prova. Tripla pirueta, um pequeno passo. Mais uma prova excelente, realmente me surpreendendo essa etapa de Portugal. O nível está muito alto até agora. O finlandês Saaren Keto acaba de se apresentar no solo. Foi um dos 4 ginastas que ontem nas eliminatórias teve 14,7, assim como o brasileiro Caio Souza. A gente sai do solo, vai para o salto, mais uma se apresentar antes. Mandou bem o finlandês, hein, André? Olha, eu gostei muito da execução dele. Ele tem uma limpeza, né? Que quando o atleta tem uma execução muito boa, a gente diz assim, a série dele tá limpa. E eu gosto disso, né? No ar ele tem uma postura muito bacana. Nas aterrissagens ele podia ser um pouquinho mais preciso, mas teve dificuldade. E eu acho que concordo que o nível realmente está alto. E isso é também, né, porque temos campeonato pan-americano e mundial pela frente, então o pessoal já está chegando assim no auge da sua forma, então é normal que a gente veja nessas etapas de Copa do Mundo o nível subir. Melhor nota por enquanto, 14,75 do brasileiro Caio Souza. São 4 brasileiros, 4 ginastas do país participando dessa etapa, etapa de Anadia, Portugal. Daqui a pouco mais no salto no feminino. O finlandês é um daqueles 4 que estavam empatados, né? E agora a gente tem uma retomada do aquecimento, né, André? Chegamos à metade, né? A gente tem uma retomada do aquecimento, porque no aquecimento, inicialmente, aqueles que ficam por último na lista, na ordem de entrada, né? Enquanto os primeiros estão se apresentando, eles acabam perdendo um pouquinho do aquecimento, né? Então eles retomam agora esse aquecimento. Eles fazem 2 grupos, né? Dos 8 finalistas. Os 4 primeiros aquecem e competem, e depois vem os 4 últimos, aquecem e competem. Aí a gente está no tempo de aquecimento. No salto, o atleta tem que ter oportunidade de poder saltar pelo menos 2 vezes aí no aquecimento. E de novo o momento da contusão, né? Infelizmente, nessa primeira parte, sempre 8 finalistas por final por aparelho. No salto para as mulheres, a Ferreira acabou se machucando, a cubana, nesse salto. Ó. O que acontece? Na final, a soma dos 2 saltos, né, dividida, e a média é a nota final da atleta. Como a cubana só fez um salto, ela vai ter a nota dela dividida, então, logicamente, né, tá fora do pódio, não tem nenhuma chance. 7,4 ali, então possivelmente foi 14,8 o primeiro, né, com 0 de segundo que ela não fez, esse 7,4 de resultado final da Ferreira. Perfeito, Cláudia. Olha, se eu fosse você já começava... Essa matemática é simples, essa deu, até aí dá. 14,55, olha, com 14,55 a gente estava elogiando muito a participação do finlandês. O brasileiro Caio Souza continua na frente, hein? Faltando 4. E um detalhe aí, a nota de execução dele, então quanto perfeito ele foi exatamente igual ao Caio, mas o Caio tem 2 décimos a mais na nota de dificuldade. Então por isso conseguiu ficar na frente, porque apresentou uma prova um pouco mais difícil o brasileiro. Então faltam 4, na pior das hipóteses, sendo superado, ultrapassado por todos esses 4. O Caio já é o quinto melhor, foi o 6º na classificatória ontem, perdão. A competição é sempre na hora, né? Então, como a nota da classificatória não entra hoje em julgamento, ela é anulada, os atletas partem de 0 e só o que eles estão fazendo hoje é o que vai valer. Então, é aquele negócio, né? Classificou em 6º, mas nada impede que possa ser 1º, 2º, 3º. Pelo jeito vai subir, né? Já vai ser, na pior das hipóteses, o 5º melhor. Deve continuar subindo o brasileiro Caio Souza, um dos 4 brasileiros representando o país nessa etapa portuguesa da Copa do Mundo. Nesse fim de semana de ginástica e também de futebol do Campeonato Português, porque hoje temos o campeão antecipado Benfica recebendo o Marítimo. Tudo ao vivo, às 2, daqui a pouco, no Sport TV 2. Agora, fizinho do aquecimento, a prova vai recomeçar com as últimas 4.
na ordem de entrada no feminino na prova do salto. Liderança provisória da cubana Vidot. 15.112, a única com média acima de 15. Aliás, ela manteve essa média das eliminatórias, continua arrebentando. A indicação do tipo de salto, né, ali à direita, com a plaquinha sendo levantada. Francesca Santi se apresentando. Aí um Yurchenko também muito bom. Entra de costas no cavalo, sai com um mortal estendido e dupla pirueta, muito bem executado. Para mim falta um pouquinho ali de altura e distância na segunda fase. Ela vai perder um pouquinho na nota de execução, mas foi um belo salto, hein? Uma ótima pirueta, postura dela no ar está excelente, é exatamente assim que está no código, o corpo tem que estar esticadinho. A perna cruza levemente, mas todos esses descontos são muito pequenos. Você pode perceber pela imagem que é uma espécie de uma raia ou duas raias ali, né? No colchão, não pode sair lateralmente, não, você não vê esses descontos, né? Aquelas linhas ali, elas delimitam, né, a área de aterrissagem. A atleta tem que chegar ali o mais central possível. Quanto mais ela desviar para a esquerda ou para a direita, ela perde pontos num quesito que a gente chama desvio de direção, e se sair da zona de aterrissagem, ela perde ponto por linha. Essa é a Francesca Santi, sempre 2 saltos. Quando a prova é individual geral, que vale o resultado de todos os aparelhos, aí sim é só um salto. Mas como é a final por aparelho, é essa característica básica dessa Copa do Mundo, a Copa do Mundo de ginástica em aparelhos, por aparelhos, a gente tem 2 saltos por competidor. Vai para o seu último salto, a chilena Francesca Santi. Aí no segundo salto ela já simplificou bastante, uma reversão mortal para frente, carpado, simplesmente, né? A gente viu ali, não tem muitas manobras, giros, piruetas na segunda fase do salto. A nota de dificuldade é baixa, apesar dela ter feito um salto muito bom, né? Ela fez tudo com a perna bem unida, as pernas bem esticadas na posição carpada. Ela tem uma posição correta. E a nota tem o grau de dificuldade, sendo somado também a parte de execução. Isso dá a nota final, né? 15 pontos é uma grande nota, 14 no feminino já nota muito legal, 15, 16 então, nossa, é a nota sensacional. Por enquanto, falando em boas notas, dos 8 finalistas na prova masculina do solo, dos 4 que já se apresentaram, o Brasil está na frente, encabeçando a lista com Caio Souza, o melhor por enquanto. Esse é Ziga Silt, o esloveno, vai se apresentar, é o 5º, Caio por enquanto na frente. Se classificou na 3ª colocação para essa prova e ele tem um bronze na última etapa da Copa do Mundo no solo. Iniciou bem a prova, cravando a primeira sequência, ele disputa diretamente com o brasileiro aí. Agora sim, uma sequência muito boa, um mortal com meia volta ligado com 2 mortais para frente. Movimento em rolamento, ele tem uma aterrissagem bem firme, bem leve, então não vai ser despontuado aí. Teve a melhor nota de execução no primeiro dia de competições. Outra sequência com aterrissagem cravada. Mais uma sequência cravada. Vem fazendo boa prova até o momento. Segundo atleta da Eslovênia nessa final. Última acrobacia. 2 piruetas e meia cravado também. Passa bem na prova. 5º atleta a se apresentar, tá certo? Vamos lá, a expectativa é grande, vamos aguardar. Ele se classificou na frente do brasileiro, mas... Com um grau de dificuldade mais baixo, uma execução melhor, né? Por isso na frente. Exatamente, ele não tem uma série tão difícil quanto o atleta brasileiro, mas a execução é muito boa. Aí é o único momento que ele acaba sofrendo uma falha, um pequeno salto para trás. Mas boa prova, gostei bastante. A gente volta para o salto, prova simultânea, esse salto no feminino, solo masculino, 14.337. Resultado, portanto, a média final, né? É o resultado que vale a média dos 2 saltos de Santi. Faltam 3 competidoras no salto. Daqui a pouco a gente volta para acompanhar o resultado também do Silt. Muita expectativa. Com 14.75, o Caio está liderando. Faltam a Merrias, a Torres e a Pinto. Olha aí. Desculpa, André, só para a gente confirmar, né? Para não deixar passar, 14.3
a nota do Silk. Com isso, continua na frente o Caio, faltando 3. Olha, mais uma atleta saltando com dificuldade. Ela entra de frente, sai imortal com uma pirueta. É a Macarena, atleta do Chile. Mortal com pirueta na posição grupada. A gente vê ali, olha, desvia um pouquinho da direção, né? Quando ela cai ali ao lado da linha central. Agora a apresentação, né, de Macarena Pinto Adasme, mais uma chilena, mais uma latino-americana, participando dessa prova. Mas a América o nível da ginástica na América está subindo muito, tanto na América do Sul quanto na América Central. Só para confirmar, 14.3, a nota que a gente tinha visto, vamos lá, fazendo uma retificação, era a nota da Santi, né? 14.9. Com esse 14.9, ele acaba de assumir a liderança, o Silt, portanto, ele é o melhor. Caio, nesse momento, na segunda colocação, faltando 3. Agora o segundo salto de Macarena Pinto, do Chile. 2 chilenas, uma porto-riquenha, 2 cubanas, uma mexicana, por isso a gente está elogiando aqui a participação latino-americana. E a Macarena, ela já tem medalhas em etapas de Copa do Mundo justamente nessa prova do salto. Ela vem se especializando, porque agora os ginastas estão assim, né? Ou compete individual geral ou se especializam em algumas provas. E a Federação Internacional de Ginástica está apoiando muito isso, inclusive mudou os regulamentos para os Jogos Olímpicos do Japão em função do atleta competir ou individual geral ou ser um especialista. Daqui a pouco a gente volta a acompanhar a prova masculina do solo brasileiro nesse momento, faltando 3 ao segundo melhor. A Macarena ali na concentração foi chamada pela arbitragem, apresentou. E fez aí um Tsukuhara com pirueta e meia, um salto bem difícil também. As finalistas hoje estão colocando dificuldade, estão acertando. Os saltos têm sido muito bons, com uma boa execução. Olha, na entrada ali, ela tem um pequeno afastamento de pernas, deve perder 3 décimos. Na saída, um pouco de altura e um pouco de distância. André, João e Henrique Mota são os comentaristas do Sport TV. A gente está mostrando em Anadia, Portugal, a última etapa da Copa do Mundo de ginástica antes da realização dos Jogos Pan-Americanos. Ótima chance para os ginastas do Brasil se aprimorarem ainda mais, né, para fechar já na reta final desse trabalho de polimento. Schmidt, o holandês, vai ser o antepenúltimo a se apresentar. A gente acompanha salto no feminino, solo no masculino. Por enquanto, Caio Souza é o segundo melhor com 14.75. É a vez do holandês, Henrique. Ele já tem um ouro na etapa da Eslovênia no solo. Foi um dos únicos a conseguir passar os 15 pontos no primeiro dia de competições. 2 mortais com 2 piruetas, um pequeno salto na aterrissagem. Agora uma sequência bem difícil, 2 elementos ligados. Ganha pontos extras também, vai à lateral aí da prova. Mais uma sequência, essa cravada, sem passo nenhum. Agora pisa fora do solo, ali vai ser despontuado em 1 décimo, mais o desconto pelo passo largo que ele deu, então vai ter uma despontuação grande ali. A banca de arbitragem ali toda de olho, atento nos erros que o atleta comete, nas acrobacias que ele realiza. Ele tem 70 segundos para compor a prova do solo. Então, quando faltam 10, ele escuta o sinal de que o tempo está acabando. Esse que acabou de tocar agora, então vai para a última acrobacia, apenas 10 segundos para fechar. 3 piruetas também, um pequeno passo. Segundo colocado na classificatória, acabou sofrendo alguns erros hoje. Vamos acompanhar a nota dele. Ele teve 6,5 de dificuldade, então uma nota de partida mais alta que a do brasileiro, mas acabou sofrendo alguns erros, então temos que aguardar para ver o que a arbitragem vai avaliar e compor para essa prova. O Brasil segue na disputa aí. Está acirrada a briga, assim como no primeiro dia de competições. Quer dizer, faltam 2, mas notas, faltam 3, inclusive a dele, né? O brasileiro, por enquanto, segundo melhor, o Caio Souza. Eu acho que a briga vai ficar boa aí, porque o holandês ele teve uma falha grande ali de 3 décimos e mais a saída da área do solo. 14.387, André, só para a gente registrar o resultado da chilena Pinto. Faltam a Torres, a sueca, tem esse nome, mas é a sueca, Marcela Torres, e a Paula Merrias, para a gente fechar a participação do salto no feminino. A gente vai ver agora a sueca Marcela Torres.
Por enquanto, tranquila na liderança, Vidor de Cuba com 15,1, a única acima de 15. Faz um Tsukahara com uma pirueta na segunda fase. Esse salto é um pouco mais simples do que os saltos apresentados pelas adversárias. Ela entra de lado no cavalo e sai fazendo a pirueta na posição esticada. Acompanha novamente aí a entrada dela, lateral. E ela tem um pouco de carpa no final, que é um ângulo no quadril antes de aterrissar. Ó, aí dá pra gente ver bem. E ali ela pisa na linha lateral, quer dizer, teve ali o desvio de direção. A gente está vendo aqui se preparando o Markovic, é já o penúltimo a se apresentar no solo, mas ainda falta um salto, sempre 2 saltos, que vale a média. É um pouco do pó de magnésio também, né? Faz parte do ritual. Ela ali pisou, essa pergunta sempre recorrente, se o atleta pisar em cima da linha, o que acontece? Se ele pisar fora, ele vai ser despontuado, mas se o atleta pisar em cima da linha, ele não tem o desconto por sair da área permitida. Então, para sofrer a despontuação, realmente, uma parte do pé ou da mão tem que tocar fora da linha. Em cima da linha, ele ainda não é despontuado por desvio de direção. É pé, mão ou qualquer outra parte do corpo, né? A gente, infelizmente, nessa prova teve a contusão de Iesenia Ferreira na volta de cubanos e cubanas às competições em nível mundial. Depois de um tempo de suspensão, acabou se machucando na aterrissagem do seu primeiro salto no joelho direito. A outra cubana classificada para essa final, Vidor, continua, digamos, encabeçando a relação das melhores com 15,1. Último salto para Marcela Torres, da Suécia. E aí também o salto tem um valor de dificuldade inferior ao das adversárias. Ela toca muito no início do cavalo, ali não é a melhor área para conseguir a impulsão com as mãos. Olha, observa novamente, ela vem entrando, ela toca ali logo na parte onde começa a subir. Se ela tocasse um pouquinho mais à frente, ela teria uma melhor resposta do aparelho, né? Uma impulsão maior. A gente percebe que ela é mais alta em relação ao biotipo, também tipo físico, né? Mais alta, um pouco mais pesada que a média também, né? Existem bastante pesquisas atualmente, né, com relação à altura dos atletas. E olha, André com 14,5 está atrás, o segundo melhor das eliminatórias, está atrás do brasileiro, quer dizer, Caio Souza nesse momento. Ele é o segundo melhor, não está muito satisfeito o holandês. O Caio é o segundo melhor, faltando 2. O Caio, sexto das eliminatórias, na pior das hipóteses, é o quarto. Já na próxima apresentação, de repente, garantindo uma medalhinha, o brasileiro Caio Souza, hein? Quem vai se apresentar o penúltimo no solo, são sempre 8 por aparelho. E o seu sétimo, penúltimo na ordem a se apresentar, é Tomislav Markovic, da Croácia. Teve uma apresentação igual em relação à nota ao brasileiro nas eliminatórias, notas que não são trazidas e levadas para essa final. Não tem ninguém aqui secando, desculpa, Henrique, tem ninguém aqui secando, por favor. Sem dúvida. Aí inicia com uma sequência cravada. Essa final está muito forte. Ele foi medalhista de ouro na etapa da Bulgária nessa prova, então também merece atenção. Aí segunda acrobacia cravada. No momento em que ele executa 2 piruetas e meia para frente, um pequeno salto. Aí um pequeno erro, um movimento enrolamento, ele sofre ali um deslize na aterrissagem. 2 elementos executados de forma conectada, vai ao movimento de força. A cabeça dele ali tem que estar próxima ao chão, então quanto menos espaço ele tiver entre os braços e a cabeça para o chão, melhor. Mais próximo ao chão, mais difícil fica a força de ser realizada. Última acrobacia também. Tripla pirueta, sai da área de aterrissagem completamente ali com os 2 pés. Olha o Caio Souza podendo garantir a medalha com essa performance do croata, hein? Tá ficando bom pro brasileiro, porque esse erro aí realmente complica um pouco a vida dele. Ele tinha a mesma nota do brasileiro nas classificatórias, mas não tinha sofrido esse erro, não tinha saído da área de aterrissagem. Além disso, no movimento enrolamento, ele sofre um pequeno escorregão do pé ali. Vai ter algumas despontuações.
Criança ali atrás vibrando, torcendo, acompanhando. A gente ficou até preocupado com a criancinha que estava próxima demais, né, do tablado. Ela estava com vontade de fazer série, né, gente? Segura ela. É minha vez, não? Olha, o Markovic já é um atleta bem veterano, né? A gente vê ele em bastante etapas de Copa do Mundo e ali, olha, ele erro grave ali no solo, porque uma coisa é você colocar um pé para fora da linha, outra coisa é sair com os 2 pés, o desconto é maior. André, 14.2, desculpa te interromper, 14.2, o resultado da Marcela Torres, da Suécia, só falta a Meirelles de Porto Rico para a gente fechar o pódio no feminino. E a cubana vai, né, liderando aí a prova de salto nesse retorno muito bacana de Cuba, essa volta às competições. A cubana fez bonito, a outra sofreu ali uma lesão no joelho. E olha, ela só não ficou, digamos, no pódio, considerando o pódio as eliminatórias, os 3 melhores resultados das eliminatórias, por causa da Ferreira, mas a Ferreira se machucou, então tem grande chance de ter o 3º melhor resultado, a Paula Meirelles, porque as 2 melhores, por enquanto, a cubana e a mexicana estão um nível acima, né? Essa, portanto, a última a se apresentar no salto para as mulheres, primeiro de 2 saltos para Meirelles de Porto Rico. Nessa, ela errou a passada. Ela começou a diminuir os passos ali quando ela estava chegando próximo ao trampolim. E o atleta faz justamente ao contrário, né? Ele vai aumentando a velocidade, a passada vai alargando. Aí ela vai conversando aí com a treinadora, com certeza teve que fazer um salto que não era o previsto. 14.75 é o resultado do brasileiro, daqui a pouquinho a nota do croata, hein? Sendo abaixo da nota do brasileiro, faltando 1, ele está em segundo agora, já garante na pior das hipóteses o bronze. Na primeira final com brasileiros em Anadia, Portugal, são os melhores do mundo. Na ginástica, na Copa do Mundo, em Portugal, Anadia. E esse salto aí foi meio perigoso, né? Porque ela diminuiu muito a passada, ela perdeu totalmente velocidade, saiu da área, né? A gente viu ali a bandeira vermelha subindo. E com 14-1, o Brasil na primeira final do dia já tem, na pior das hipóteses, uma medalha de bronze. Caio Souza do Brasil continua como o 2º melhor, 14.1 com os erros, os 2 pés para fora ali da área de competição, né, do Markovic. Só falta o melhor, com quase 5,5, uma notaça, deve assumir a liderança e o brasileiro cair para a 3ª colocação. Esse é Manrique Lardouet de Cuba. Mas vou chamar a atenção aqui que os cubanos, eles são muito bons, mas eles estão fora de competição há muito tempo, né? Então eles têm que voltar ali, se ambientar, são atletas novos que não têm tanta experiência, né? Vamos ver aí, eu não estou secando não, hein, gente? O ritmo de competição influencia, né? Isso influencia muito. Agora vamos ver, né? Tem atleta assim que chega, dá no couro na hora. E tem atleta que é amarela. Vamos ver aí qual é a do cubano. Quase 7 de grau de dificuldade nas eliminatórias, Henrique. É muita diferença. Esse nome conseguiu 5 finais dos 6 aparelhos que disputou na ginástica. 3 desses aparelhos ele foi primeiro colocado nas eliminatórias, mas como a Andréia disse, eles estão fora de competição. Certamente esse ritmo faz a diferença. Ele vai ter oportunidade aí de abrir a sua participação no solo, que é um aparelho muito forte do atleta de Cuba. Então a expectativa é grande, mas a gente tem que ficar de olho para ver se ele vai aguentar a pressão até o fim. Essa é a 6ª etapa, etapa de Portugal, Anadia da Copa do Mundo de ginástica. Brasil com o Caio Souza na primeira final do dia. A final a final do solo. Está na 2ª colocação, só faltando ele, o melhor das eliminatórias, o cubano Manrique Lardouet. E para aumentar ainda mais a expectativa, a ansiedade dele, para ele ter que administrar ainda mais essa pilha, digamos assim. Está demorando para ter, digamos, o sinal verde para se apresentar ao cubano. Vai ser difícil para ele, porque ele tem uma série muito difícil. Então, quanto maior a dificuldade, mais os árbitros tiram na execução, né? Porque é bem complicado o atleta fazer movimentos muito complexos e ainda bem realizados. A gente tem as últimas divulgações de notas. No feminino só falta a confirmação do resultado da Paula Meirelles, a porto-riquenha que foi a última a se apresentar. O ouro deve ficar com a cubana Márcia Vidor. Agora o Lardouet. Atleta de apenas 19 anos, foi o líder nas classificatórias com 15.450. Um duplo mortal carpado para frente, é impressionante a altura que ele atinge nos elementos. Acompanha nesse momento, ele vai muito alto. Um duplo twist carpado, aí um pequeno salto apenas na aterrissagem. Atleta de Portugal, Ana Filipa ali acompanhando, atleta da casa, vai competir nas outras provas hoje também. Mais uma sequência de piruetas cravada do atleta de Cuba. Momento importante da série.
apresentou a prova com maior grau de dificuldade na classificatória. Outro elemento em rolamento. Vai para a quinta diagonal. Apenas uma dupla pirueta, um pouco mais simples aí. Ele ganha velocidade, respira para fechar a prova. Tripla pirueta e um pequeno passo ali no final. Acabou faltando um pouco de gás ali. Teve que dar aquele passo grande, então agora está na mão dos juízes. Esperar, porque o grau de dificuldade, como a gente disse, realmente é muito alto. Então alguns erros não necessariamente vão tirar ele da primeira posição, mas vamos esperar. E André, é curioso que ao olhar de um leigo não parece tão difícil assim, porque ele realiza com uma tranquilidade, com uma leveza, né? Realmente, eu até acho, Henrique, que ele não tem tanta dificuldade assim, porque ele faz ali um duplo twist carpado, né? Duplo twist o pessoal já está fazendo mais, né? Duplo twist com pirueta, que é o Hipólito. Mas eu acho que ele tem uma boa execução e ele sobe muito, né? Você falou, olha a altura que ele vai, a gente fica impressionado. Aí no final foi o erro mais grave dele, né? Foi quando ele desequilibrou bastante para frente e deu esse passo grande. Mas fora isso, fica até difícil, né? Você encontrar aonde vai tirar pontos dele. Tá animada ali a Argentina, primeira da esquerda, agora encoberta, Tarabini, né? Esteve aqui em São Paulo, né? Participando da etapa brasileira com 9 medalhas da ginástica do Brasil, 3 ouros em São Paulo. O Brasil tinha 7 medalhas até a etapa paulista, a etapa brasileira. Lá conseguiu 9, são 16 medalhas do Brasil numa campanha histórica. De novo a Argentina, Tarabini esteve em algumas finais aqui no Brasil. E essas são as primeiras finais em Anadia, Portugal. Solo no masculino, salto no feminino, daqui a pouco a confirmação. Cuba deve levar essas primeiras medalhas de ouro. Está quase sendo levada a garotinha ali pelo mascote. Vidô no feminino no salto, Lardouet, que acabou de se apresentar no masculino no solo. Olha, esse é um mascote atleta, hein? No intervalo ele estava fazendo salto sobre o cavalo, acrobacias no solo. Esse é o mascote da ginástica, né? Simpático. Cumprimentando ali a galera, os atletas da competição, todo mundo ali, atleta de Portugal, da Argentina, esperando quem vai competir hoje, quem vai competir só amanhã. Então todo mundo de olho ali nas primeiras provas. E essa é a Mejias, né? A porto-riquenha. No salto desesperador dela, né? Que ela errou a passada ali. E se machucou, por isso 6.1, quer dizer, teve um pouco mais de 12, aí 0, porque se machucou, não fez o segundo salto. Aliás, bruxa solta, né? Com ela, com a porto-riquenha e com a cubana também, Ferreira. A gente confirma 15.0. Os erros custaram o quê? Meio ponto, mais ou menos, mas de qualquer maneira, 15.0. E com 15.0, o cubano Lardouet, o grande campeão, fica com a medalha de ouro. A gente tem com 14.9 na segunda colocação Silk e com 14.75 Caio Souza do Brasil, é medalhista de bronze na primeira final do dia. Bronze para o Brasil no solo com Caio Souza. O Caio merece essa medalha, hein? O Caio vem batalhando há muito tempo, ele está crescendo muito na ginástica, a gente vem acompanhando a carreira dele, comentamos, né, Henrique, antes da competição, que o Caio está vindo muito bem e passar por lesão todo atleta passa, né? Agora superar isso e continuar crescendo é muito bacana e o Caio está aí, ó, mostrando que está firme. E o que é legal para mim na equipe masculina é que os garotos têm muito menino bom e entrar na seleção fica cada vez mais difícil. Então a concorrência interna vai aumentando cada vez mais. Certamente, essa medalha do Caio significa muito. Ele, para mim, realmente a gente treinava junto, começamos a treinar juntos, então ele realmente merece essa medalha. Conheço o histórico dele, treina muito, se esforça muito. Está vindo de uma cirurgia no pé, então sofreu uma lesão no pé no ano passado, acabou ficando fora do campeonato mundial nas vésperas, abrindo vaga para o Diego Hipólito, que acabou sendo medalhista de bronze na prova de solo. Não pôde participar devido a uma lesão no campeonato mundial e agora volta aí, primeira Copa do Mundo dele participando no solo, consegue um bronze, segunda medalha dele em etapas de Copa do Mundo, que já tinha um outro bronze também no solo no ano passado. Exatamente, né? Conseguiu isso. O nosso Caio Souza, a gente só para passar, né, o pódio do feminino, né? Sobrou a cubana Márcia Vidô na primeira colocação com 15.1. Alexa Moreno, na mexicana, chegou perto com 14.9. Detalhes de cores da bandeira do Brasil ali à direita, né? Brasil com muita moral. E Macarena Pinto com 14.3. A chilena ficou na terceira colocação. Enquanto isso, a gente, antes da próxima sequência de finais, vai ter as cerimônias de premiação, salto no feminino, Vidô 15.1, Moreno 14.9. E veja a margem como foi pequena, de 0.05 da Pinto, da chilena, para sua compatriota Santi. As três melhores, a cubana, a mexicana e a chilena,
já já essa cerimônia de premiação. E com o Brasil na sequência do masculino no solo, com grande participação do Caio Souza, o terceiro melhor. O Brasil participando ainda, a gente vai ter na sequência o cavalo com alças com o Lucas e o Petrix, os dois nas finais, entre os 8 melhores. E para fechar teremos as argolas com o Lucas e também as assimétricas na sequência da nossa programação. Quem está vendo ali o 7º e o 8º lugar, né, com uma nota muito diferente das outras ginastas, é porque elas não fizeram o segundo salto, tiraram nota 0. A nota do primeiro salto foi dividida por 2 e por isso aquela nota ali mais baixa. Os integrantes do time mexicano descontraídos. A gente teve uma mexicana Moreno na segunda colocação e no masculino no solo tem bandeira do Brasil entre os 3 melhores. Larduê sobrando com 15, pouco perto, é verdade, o Silk da Eslovênia, o brasileiro Caio Campos ficando na terceira colocação com 14,75, margem também muito pequena na frente do britânico Cunningham. O brasileiro foi o terceiro a se apresentar e coincidentemente terminou com bronze na terceira colocação. Muito legal esse início de participação brasileira em Anadia, Portugal. Eu só fico pensando na Rosilene. A mãe do Caio deve estar pulando, se a gente conhece ela, coruja. Ligada no canal Campeão. Essa segunda melhor, a primeira a se apresentar, Moreno, mexicana, com 14,9, prata no salto. Olha, muito bom salto, hein? Gostei dessa apresentação hoje, é claro, né? Foram 2 ginastas infelizes ali que não conseguiram fazer o segundo salto, mas acho que saltaram muito bem. São saltos, assim, para realmente equiparar com as ginastas saltadoras que são medalhistas nas últimas etapas de Copa do Mundo. E essa melhor, né? A cubana Márcia Vidor, 15,112, o resultado dela na média. Ela ficou com a medalha de ouro com o título nesse aparelho no salto. E os cubanos vêm mantendo aquela característica deles, né? São fortes, explosivos, muito bons de solo e salto. Não tinham uma ginástica muito limpa, muito correta, mas eles estão trabalhando muito isso lá com os jovens ginastas e aí os resultados aparecem. Teia Belac por muito pouco não ficou com medalha, atual campeã, venceu aí em Anadia, Portugal no ano passado. Não conseguiu voltar para o pódio. Algumas das apresentações, essa acabou se contundindo. A gente faz o convite especial para você, porque segunda-feira, às 3h45 da tarde, aqui no Sport TV, logo depois do Seleção, dia de estreia na próxima segunda-feira do programa Planeta Sport TV, com reportagens especiais internacionais, presença do Sport TV nos continentes, em todos os continentes, para você com a apresentação de Edgar Alencar e Janaína Xavier, a estreia. Segunda-feira, às 15h45, do Planeta Sport TV. Não perca logo depois do Seleção. O pessoal está curtindo aí, né, as ginastas. Lembrando que as brasileiras vão competir na semana que vem na Bélgica e vão competir com países que disputam diretamente com o Brasil a vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vai ser um teste de fogo para as meninas. Sem dúvida, as nossas atletas vão corresponder porque elas vêm apresentando ótimos resultados. Daniela Hipólito, veterana, todo mundo já conhece. Aí tem a Flávia Saraiva e a Rebeca Andrade, que fizeram bonito na etapa de São Paulo, né? Levantaram a galera, a torcida ficou apaixonada pelas meninas. E tem também a Juliquinha, a Letícia Costa, que são outras atletas que estão aí completando o nosso time. Júlio, terceira colocada na trave, tem medalha na trave em Copas do Mundo. A Flávia em São Paulo no solo e na trave teve ouro e prata, sem falar na Rebeca no salto, prata também. São 16 medalhas já em etapas. Opa, temos que atualizar, né? 17 medalhas em Copas do Mundo. O Brasil acabou de conseguir mais uma nessa abertura da competição em Anadia, Portugal, com o Caio. Agora no solo, medalha de bronze para ele. Essa cerimônia de premiação a gente vai acompanhar depois da cerimônia de premiação do feminino. É a melhor participação do Brasil em anos de etapas de Copa do Mundo. O Brasil já com 17 medalhas ainda na primeira parte do ano, ainda no primeiro período de competições. O Brasil teve seu recorde exatamente aqui em São Paulo, na etapa Brasil, conseguiu 9 medalhas. 3, 4, 2, né? 3 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Normalmente bronze puxa a fila, né? Dessa vez não, a menor quantidade foi de bronze, muito legal. Exatamente, 2 medalhas de ouro no masculino, uma medalha de ouro na trave de equilíbrio com a Flávia Saraiva. Desculpe, na prova de solo com a Flávia Saraiva. Então, 3 medalhas de ouro na etapa de São Paulo. Agora já temos um bronze na etapa de Portugal. Acompanhar, como a Andréa disse, a seleção feminina vai estar competindo semana que vem numa competição por equipes, não é nesse formato de competição por aparelhos.
elas realmente estão com esse objetivo. E aí já agora a premiação da prova de salto, as medalhas das melhores participantes, juntamente com o solo, e aí vai ter Brasil. Exatamente, a gente vai vê-lo agora. É o próximo a aparecer aí, ó, o Caio Souza. Cadê ele? Tá aí o Caio Souza, brasileiro, mandando bem demais. Terceiro lugar, bronze para ele. Primeira cerimônia de premiação, salto para as mulheres, solo no masculino. Cuba venceu as duas provas. Agora mexicano sendo apresentado. Ela foi a segunda melhor. Macarena Pinto do Chile, medalhista de bronze. Alexa Moreno, mexicana, medalhista de prata. E a única acima de 15, a cubana, Márcia Vidot. Na volta de Cuba às competições internacionais em nível internacional na ginástica, ela sobrou com 15,112. Ouro para Cuba no salto. Agora a gente vai ter a entrega das medalhas. A Copa do Mundo tem um ranking também próprio, né? São 30 pontos para quem ganha as provas. Só para falar do pódio, aproveitando que a gente está vendo o pódio da Vidot cubana, Moreno mexicana e a Pinto do Chile, as respectivas notas, a gente tem 30 para quem vence, 25 para prata e 20 para o bronze. Essa pontuação que ao longo das 7 etapas ela é somada e no final a gente tem o campeão de cada aparelho, essa etapa de Portugal, que é a 6ª das 7 etapas, faltando apenas só mais uma que vai ocorrer na Croácia, na segunda parte do ano, já mais próximo do Campeonato Mundial. Quem tiver os 4 resultados dessas 7 etapas vai ser o campeão da soma de todas elas, e aí no final recebe o prêmio, a pontuação. E tem uma novidade: a partir do próximo ciclo, depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, essas etapas de Copa do Mundo na modalidade individual geral vão ser classificatórias para os Jogos Olímpicos. Então a federação está arrumando aí uma mudança para dar também mais importância a essas etapas de Copa do Mundo e transformar num show maior ainda. Muito legal. E falando em show, esse mascote não perde uma, hein? Tá em todas também, hein? A gente vai ter daqui a pouco a execução do hino cubano. Nas primeiras finais do dia só deu Cuba em salto, no feminino, e também no solo, no masculino. Hino cubano agora em Anadia, Portugal. Daqui a pouco a cerimônia de premiação com participação do Brasil, hein? Hino de Cuba. Cuba, portanto, vencendo no feminino no salto com a Vidot. Agora a gente vai ter também a cerimônia de premiação no masculino. Cuba na primeira colocação, Eslovênia e depois Brasil. Tá ali à direita, ó, o Caio. Daqui a pouco a gente vai ter, na sequência da nossa programação, cavalo com alças também no masculino. Um aparelho, que é aparelho masculino. Argolas na mesma situação, aparelho só para homens. E também as assimétricas para fechar esse primeiro dia. Apresentação dele do Caio Souza. A gente começa, né, na ordem, digamos, decrescente, do terceiro para o primeiro. Vimos a premiação feminina do salto. Agora ele, o brasileiro Caio Souza, o terceiro melhor do solo. O Brasil já começa o primeiro dia em Anadia, Portugal, com esse bronze. É um bronze aí que vale ouro, hein? Pela apresentação que o Caio fez, uma apresentação bonita. Ele está de parabéns. Muita dificuldade ele fez na série dele, com uma execução correta. Eu acho essa medalha super merecida. E que bom, né, que a gente está vendo cada vez mais atletas do Brasil conquistando resultados expressivos. Até a etapa de São Paulo eram 2 medalhas ou 2 ginastas do Brasil apenas com medalhas. Zanetti, né, o Arthur Zanetti, também o Diego Hipólito. Com a medalha brasileira, com a etapa brasileira, né, a etapa de São Paulo, Ângelo. Além do Diego, também do Arthur Zanetti, Henrique Flores, Francisco, agora Caio, né? Antes eram 2, agora são mais 4, né, diferentes. E é muito legal porque quando você aumenta a concorrência interna, né, o time do Brasil vai ficando cada vez mais forte. É muito importante que tenham muitos atletas brigando pela vaga olímpica e o nosso time vai crescer cada vez mais.
E essa força que o Brasil está adquirindo nas competições na ginástica já está tendo reflexo. A equipe americana sempre mandava para os Jogos Pan-Americanos a equipe B, a pior equipe deles. Agora, já como perderam o título no México em 2011, esse ano os Estados Unidos vai para disputar com o Brasil com a equipe A, tentando a medalha de ouro. A disputa vai ser maior, os brasileiros estão começando a fazer pressão nos americanos, estamos chegando junto. Vai ficar boa a disputa, a Olimpíada aqui em casa pra gente vai ser um show certamente. Bom demais, né? Lardouet de Cuba o melhor, o único acima de 15, Silco bem pertinho, esloveno 14.9 com 14.75. É medalha para o Brasil, é medalha para Caio Souza, bronze no solo. Teremos de novo o hino cubano. Fernando Lopes ali, o técnico do Caio, filmando esse momento maravilhoso aí para o Brasil. Agora o hino cubano, Lardouet, o melhor no solo. Hino cubano, digamos uma introdução, uma pequena edição. Cuba vencendo as duas primeiras finais do dia. Próxima prova que a gente vai acompanhar, digamos, de forma isolada, não serão provas simultâneas. Cavalo e aí depois argolas e assimétricas simultaneamente. Brasil com 2 representantes na próxima final, hein? Vamos fazer o seguinte, esses 2 brasileiros a gente vai apresentar na sequência, continue com a gente, tem muito mais nas primeiras finais do dia. O Brasil já tem um bronze em Anadia, Portugal, na Copa do Mundo de Ginástica. Sport TV, somos todos.